Bem-vindos à segunda sessão do Photodroid Sessions. Neste vídeo vou-vos mostrar como editar uma fotografia na VSCO. O vídeo anterior mostrou como configurar a aplicação. Neste, já a aplicação configurada, vamos ver como trabalhamos uma fotografia. Portanto, acedemos à VSCO. Ao aceder diretamente ao álbum, vou escolher uma fotografia. Vou escolher esta. Aqui está. Ao clicarmos duas vezes na fotografia, ela aparece em grande e por baixo tem as várias opções de menu. Tem o ícone da ferramenta, que vimos no vídeo anterior. Aqui podem aceder aos vários filtros que a VSCO disponibiliza e àqueles que também adicionaram. Vamos primeiro ver as ferramentas de edição de fotografia uma a uma. Aqui estão elas. Pronto. O que eu vou fazer é mostrar-vos cada um dos ícones um a um e pela ordem que eles estão. Não quer dizer com isto que utilizem todos na edição de uma fotografia ou que utilizem pela ordem que estão. Depende do que pretendem fazer à fotografia. Às vezes basta usar uma ou duas ferramentas, é o suficiente para a fotografia ficar melhor. Neste caso, temos o primeiro ícone, um símbolo de um sol. Aqui podem alterar a exposição e a exposição é a quantidade de luz que a fotografia tem ou não. Usando os pontos mais extremos para verem como fica exagerado, para a direita dão mais luz à fotografia, para a esquerda a fotografia fica mais escura. Quando iniciam cada uma das ferramentas, elas começam sempre no zero, é o ponto da configuração que vocês têm na vossa fotografia, de como tirar uma fotografia. Vocês podem ir de ponto a ponto, alterar a exposição e confirmarem como fica. O que podem também fazer, imaginem, eu escolhi menos 2 de exposição, ou seja, pus menos luz porque a minha fotografia tinha muita luz. Se quer comparar com a fotografia original, carrego na fotografia, ou clico na fotografia e mantenho o dedo em cima do ecrã, ele mostra-me a fotografia inicial. E assim consigo ver a diferença entre uma e outra, como veem agora no ecrã, só para terem certeza que está melhor ou não, se gostam mais. Neste caso eu vou deixar com 2 pontos de exposição abaixo. Vou clicar no visto e ele fica com a configuração aceite. A ferramenta seguinte é a ferramenta da temperatura. Isto permite-vos alterar a temperatura da fotografia, nomeadamente pôr a fotografia em termos de cor mais amarela ou mais azul. Portanto, mais amarela para a direita fica mais quente. Para a esquerda, com mais azul, fica mais fria. Mais uma vez, podem clicar nos vários botões que aparecem para irem diminuindo ou aumentando a temperatura. Eu vou manter a minha como está, gosto dela assim. Portanto, vou clicar na cruz porque não vou salvar a alteração que fiz. O botão seguinte, este círculo, permite-vos alterar o contraste da fotografia. Mais uma vez, vou-vos mostrar o contraste exagerado. A fotografia fica assim. Se tirarmos todo o contraste da fotografia, a fotografia fica com um tom cinzento bastante feio. Voltando ao centro, se eu puser mais um de contraste, não sei se repararam na alteração que fez na fotografia, é muito pouco, mas às vezes é o suficiente. Voltando à fotografia original, consigo ver o que eu tinha antes e o que eu tenho agora. Obviamente que todas estas configurações têm a ver com gostos pessoais, desde que não exagerem na utilização das ferramentas que acaba por estragar a fotografia. Se utilizam moderadamente, conseguem depois obter o resultado que pretenderem na fotografia. Eu vou deixar mais um de contraste na minha fotografia. Contraste, nesta eu pus agora o contraste porque estou a mostrar as várias ferramentas. Não quer dizer que eu utilize logo de início, depende do que é que eu faço na fotografia. Depois vou andando para a frente e para trás nos menus
e alterando aquilo que eu acho que é necessário alterar. O ícone seguinte, o retângulo com as setas, permite-vos rodar a fotografia. Portanto, clicando depois naquele quadrado, rodam nos vários sentidos. E, adicionalmente, tem esta ferramenta aqui, que é este círculo, permite-vos endireitar a fotografia. Portanto, neste caso, a grelha ajuda-vos a endireitar. Eu, por exemplo, vou endireitar a linha do horizonte. Isto é um bocadinho demais. Aqui está, o horizonte direito. Pronto, tenho a minha fotografia direita. O que não quer dizer que precisam de fazer isto para todas as fotografias, lá está. São ferramentas que não necessitam de ser usadas em todas as fotografias. A ferramenta seguinte, este símbolo, é o símbolo do crop. Permite-vos cortar a vossa fotografia à medida que estenderem. Ela aparece sempre inicialmente com fotografia quadrada, similar ao que é usado no Instagram. Podem alterar nas diversas opções existentes. Portanto, estas do lado direito permitem-vos configurar a fotografia em vertical, as do lado esquerdo em horizontal. Eu tenho preferência ou por 4x3, normalmente por 3x2, para simular a dimensão de uma 35mm. Depois de selecionar o tamanho que querem, podem diminuir a fotografia e ela diminuirá proporcionalmente ou aumentar dependendo daquilo que vocês querem mostrar. Neste caso, eu posso ir mais para cima ou posso ir mais para baixo. Eu vou pôr a fotografia mais para baixo porque se eu puser para cima, perco ali parte do banco e não quero perder parte do banco. Pondo para baixo ainda tenho o céu, aquela nuvem, que é o que eu quero guardar na minha fotografia. Faço OK e aqui está ela cortada. Esta ferramenta é normalmente a primeira que eu utilizo. Corto sempre primeiro a fotografia para ver como ela fica e só depois é que trato o resto. Porque assim está na dimensão que eu quero e consigo ver o que é que altera com as outras ferramentas. Obviamente, mais uma vez, é uma questão de preferências. O ícone seguinte permite-vos pôr um fade na fotografia. Vou novamente aqui exagerar. O que faz basicamente é tornar a fotografia baça, como se estivesse em um véu ou nevoeiro. Este efeito é bastante usado, especialmente para toda a gente que começou a usar a VSCO. Houve a febre de usarem o fade em todas as fotografias. Depende de fotografia para fotografia, sinceramente. E esta ferramenta é uma daquelas que eu utilizo sempre no fim. Primeiro edito a fotografia e depois vejo se o fade fica bem, se eu gosto de como a fotografia fica. A ferramenta seguinte é a vinhetagem. Isto permite-vos pôr, escurecer os cantos da fotografia. Eu gosto especialmente desta ferramenta. Não em todas as fotografias, obviamente, mas em algumas torna a fotografia mais interessante. E como todas as outras ferramentas, podem pôr mais, podem pôr menos. Se pusermos, por exemplo, no máximo e virmos o efeito que ela tem, comparando com o original, vocês já conseguem ver que há aqui alguma diferença na fotografia. Esta também é uma ferramenta que eu utilizo no fim. Só depois de editar a fotografia na totalidade e às vezes até só depois de pôr o filtro é que eu coloco a vinheta para ver se fica bem ou não. A ferramenta seguinte é o tint. Isto permite dar mais tom, se bem que suave, de um lado e do outro. Se formos para o lado esquerdo, fica com um tom esverdeado, mais esverdeado. Se formos para o lado direito, fica com um tom mais arrosado. Podem sempre pôr um bocadinho mais, um bocadinho menos e ver qual é o efeito que fica na vossa fotografia, se gostam ou não. Eu, neste caso, não quero, acho que a minha está bem assim, não vou utilizar o tint. Depois temos a saturação. Isto tem a ver com a saturação de cor, ou seja, pondo para o lado direito, vou aumentar a cor da minha fotografia. Neste caso o azul
e o amarelo da terra ficam muito mais fortes. Se eu colocar o cursor do lado esquerdo, perco a cor, portanto, a saturação de cor, fico sem cor na imagem, praticamente nenhuma. Neste caso, eu aqui nem sequer mexo muito, porque como ela mexe na fotografia toda, não tenho muito interesse. Não quero mexer no céu. Se bem que na terra era interessante ele ficar com um pouco mais de tom de terra, mas não exagerado. Como veem, a fotografia original não tinha quase cor nenhuma na terra, e aqui nota-se um pouco mais de amarelo, mais próximo da cor real do chão. As duas ferramentas seguintes são ferramentas que eu também utilizo normalmente no início, são bastante importantes. Temos os Shadows. Isto permite aclarar as partes escuras da fotografia, as sombras da fotografia. Se formos pôr novamente exagerado, como veem, fica a fotografia toda cinzenta. Claro que não é para usar assim exagerado. Podemos, por exemplo, pôr 1 ou 2, não se nota tanto. Nota-se mais no canto, onde tem o banco e as plantas no início. Esta ferramenta também é uma ferramenta que não se deve exagerar, como a maior parte delas, porque estraga a fotografia toda. A ferramenta seguinte é o Highlights. Permite escurecer um pouco as altas luzes, as partes mais claras da vossa fotografia. Aqui neste caso tenho as nuvens muito claras, vou exagerar novamente, vou pôr no máximo, como veem as nuvens escureceram, mas fica um manto cinzento também na parte das nuvens, o que não é de todo o pretendido. Se puser só 3, conseguem já ver a diferença nas nuvens. Vamos tentar 4. Ok. Comparando com a fotografia inicial, em que a nuvem não tinha nitidez nenhuma, não estava assim minimamente interessante. E aí conseguimos ver mais detalhe na fotografia. Vou pôr 3 só. Acho que isto está a ficar muito cinzento. De qualquer maneira, a própria nuvem já tinha uma parte cinzenta dela. Esta ferramenta serve principalmente para a parte que tem muita luz. Acho que assim fica um pouco melhor. Mais uma vez, tem tudo a ver com gosto pessoal. A ferramenta seguinte é o Sharpen. Esta ferramenta permite-vos dar nitidez à fotografia. Mais uma vez vou exagerar. Como conseguem ver, a minha fotografia ficou um tanto ou quanto alterada. Esta, tal como o contraste, na minha opinião, é uma ferramenta que não deve ser usada em exagerar, porque destrói a fotografia. A fotografia fica com umas partes que não parecem reais. Aqui, como a fotografia está num tamanho pequeno, não se nota tanto, mas ao ampliar, conseguem ver que a fotografia deixa de ter realidade. Aqui consegue-se ver, principalmente no chão, a diferença. Eu normalmente não uso o Sharp. Existem várias aplicações que colocam Sharp automaticamente ao salvar a fotografia, o que é um desastre, depois a fotografia não fica nada daquilo que nós editamos. Eu neste caso raramente uso o Sharp, não gosto, sinceramente. Depois tem também o grão, e podem utilizar grão, podem pôr grão na vossa fotografia. Aqui, como conseguem ver, a fotografia fica cheia de grão, podem pôr a quantidade de grão que quiserem. Eu não uso esta ferramenta, normalmente quando uso é com o preto e branco, o grão fica bem com o preto e branco, a cores não tem tanta piada. Depois temos mais duas ferramentas que têm a ver com cor. Highlight Tints, isto é para dar cor às altas luzes. Vamos aqui, por exemplo, clicar no cor rosa e tudo o que tem altas luzes fica com este tom rosado. Portanto, clicando uma única vez ele põe um tom rosado. Se eu clicar novamente em cima, ele permite-me alterar a quantidade de rosa que eu quero. Esta ferramenta é bastante útil quando queremos dar um pequeno toque de cor, seja nas altas, seja nas baixas luzes. Eu quero pôr mais azul, neste caso é um cian.
Como veem, fiquei com as nuvens todas azuis, o chão também um bocadinho. Infelizmente tem altas luzes. Mas posso alterar. Posso pôr mais ou menos consoante o pretendido. Portanto, 0 fica assim. Se eu puser 3, fica um bocadinho mais azul. O mesmo acontece com Shadows, o seguinte, que tem um S. Permite alterar a tonalidade das sombras, das baixas luzes. Vamos aqui usar uma bastante exagerada. Como veem, este género de magenta fica aqui com o chão todo roxo. Agora, por exemplo, se eu usar o laranja, fica com o chão completamente laranja, mas se diminuir para 2, vamos ver a diferença entre 0, 3 e 3. Aumentou um pouco o tom do chão. Como veem, nada de exagerado. Também posso fazer com o amarelo, uma das cores do chão, fica tudo amarelo. E posso depois diminuir. Neste caso eu gosto mais do laranja. Faço um clique, faço um segundo clique e ponho um bocadinho de laranja. E vejo qual é o efeito entre a fotografia original e a fotografia que eu tenho agora. Pessoalmente eu gosto mais. Pronto. E faço OK. E ele salva-me. O último ícone, normalmente é para retrato, é para alterar o tom da pele. Eu não o utilizo muito, mas permite-vos alterar o tom da pele. De qualquer forma, mesmo não sendo um retrato, podemos ver aqui o efeito que faz. Não se nota bastante. Aliás, conseguem ver no chão. Eu puxei-o para a esquerda, o chão ficou meio arrosado. E para a direita, mais esverdeado. Mas é uma ferramenta só para fotografias de retrato. Pronto. Aqui vimos então as ferramentas uma a uma, o que é que podem fazer com as ferramentas e como utilizá-las da melhor forma. Se a seguir de fazerem estas alterações querem ainda pôr um filtro, basta carregar na pequena seta preta abaixo da vossa barra de menus e escolhem o ícone da esquerda, aparecem-vos os filtros. Normalmente, num filtro aparece uma imagem pequena da vossa fotografia. Neste caso, isto não favorece muito porque só mostra o céu, mas se clicarem no filtro, ele apresenta-vos a fotografia com o filtro. Portanto, vamos supor, por exemplo, este. Agora, acho que este filtro está exagerado. Clico novamente no filtro e, mais uma vez, posso alterar a quantidade de configurações que o filtro tem. Este é o filtro original e aqui vou baixando e ele vai alterando. Depois é só uma questão de ver se gosto ou não do resultado final. Neste caso eu não vou guardar, volto para trás, como alterei, clico na seta, nesta seta de voltar atrás, não quero este filtro, também não quero o segundo que eu pus, esta é a minha fotografia original. Vou pôr um bocadinho mais de contraste. O que vou fazer à minha fotografia é pôr-lhe então uma vinheta que eu gosto e fica assim. E este é o resultado final da minha fotografia. Não querendo pôr filtro, dou como acabada a edição da minha fotografia e faço save clicando no visto. Aqui está a fotografia depois de terminada. No fim, posso querer então fazer o share da minha fotografia. Neste caso posso pô-la na grid, posso fazer por exemplo save to gallery, ele salva-me a fotografia, ou fazer partilha com as redes sociais que adicionei na configuração da VSCO. Atenção, convém esperar que ele ponha um visto no save
e só depois é que a fotografia está salva. E aqui tem a edição de uma fotografia VSO. Temos voltar à fotografia, mais uma vez um clique, e aqui está ela. Espero que tenha sido útil, pelo menos vimos todas as ferramentas. Se quiserem ver mais edição de fotografia com a VSO, comentem no vídeo, terei todo o gosto em mostrar-vos mais edição de fotografia. Quero relembrar mais uma vez que as escolhas que eu fiz são pessoais, eu gosto da fotografia assim, não quer dizer que vocês gostem. Depois cabe a cada um trabalhar, ir vendo as ferramentas até aquilo que pretendem na vossa fotografia, desde que não destruam a fotografia na totalidade, têm todo o direito de fazer a fotografia de outra forma. Esta é uma fotografia de paisagem, obviamente depois isto varia consoante o tipo de fotografia que tem, fotografia de interior, fotografia de exterior, retrato, todas elas são diferentes. Algumas funcionam com filtro, outras basta editar a fotografia e o resultado final até é bastante interessante, não é preciso pôr filtro. Portanto aqui, como disse, cabe ao gosto de cada um. Espero que tenham gostado, deixem comentários, ponham um like no vídeo e subscrevam ao canal. Obrigada, adeus!